Bom, vamos fazer a dedução aí da fórmula, tá? Da progressão geométrica, fórmula da soma, tá? Então, em vez de usar os números que eu usei no exemplo anterior, nós vamos usar as letras para se referir a essa progressão, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar em fórmula de representação geral. Então o primeiro termo, A1, certo? Aí a gente faz o quê? Para achar o segundo termo, a gente pega o primeiro termo e multiplica por um número. Esse número é chamado de Q, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, para o segundo termo seria A1 vezes Q, certo? Mais. Aí o que acontece aqui? Aqui vai aumentando as potências, lembrando lá. Então fica 1, depois fica 2, depois fica 3 e assim vai. Tá? Então vou pegar o A1 e multiplicar por Q e por Q de novo. Multiplicar por Q, Q vezes Q, Q ao quadrado. Certo? Então só lembrando aí da fórmula geral. Tá? Depois eu vou fazer A1 vezes o Q agora aqui potência. A terceira potência. Tá? E por último, né, isso aqui vai infinitamente, não vou colocar todos, né? O último vai ser aquela fórmula do termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral da πg? É o A1 vezes Q elevado a menos 1. Lembra disso da aula passada, certo? Então essa é a fórmula para fazer a soma de todos de uma maneira geral, tá? Nossa, professor, tal, é só para chegar na fórmula. Então vamos lá. Aí o que acontece? No segundo cálculo, o que fez com os números? Que eram 3, né, o 6, 12 e tal. A gente multiplicou todos eles por Q, que seria o 2 no caso lá. Então vamos multiplicar tudo aqui por Q. Tá? Então vai ficar como aqui? Vai ficar A1 vezes Q, que é esse primeiro, certo? Mais, agora aqui está o que? Vai ficar o que aqui? Potência, segunda potência, né? A1 vezes Q elevado a 2, mais A1 vezes Q elevado a 3, mais, vou colocar mais um aqui, né? A1 vezes Q elevado a quanto? Elevado a, vai aumentando 1, né? Elevado a 4 agora, certo? Mais reticências, aí vamos ver qual vai ser o último termo dessa sequência. Lembrando que quando a gente fez a soma, quando a gente subtrai os dois, só sobrou o primeiro e o último, tá? Eu vou tentar explicar aqui por quê. Bom, então vamos fazer esse aqui vezes o A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes o Q, tá? Então vou multiplicar para saber qual vai ser esse último valor que vai sobrar. Lembrando lá no exemplo, com o número era o 96, lembra que eu acabei de mostrar para vocês? Bom, então esse Q está elevado à primeira potência. Aí nós vamos aplicar a propriedade de potência de mesma base. O que acontece aqui? Aqui eu tenho menos 1 e eu tenho 1. Na multiplicação a gente faz o quê? A gente soma os expoentes. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar esse 1 por esse 1, que vai ficar aqui elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Multiplicar por 1 vai dar ele mesmo. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar esses dois camaradas aqui e vai sobrar somente esta parte aqui do resultado, que no caso lá seria o número que a gente chama de, a gente calculou foi o 96, né? Então vai ficar A1 vezes Q elevado a N, tá? Aí o que a gente fez? A gente subtraiu essa sequência por essa, e sobrou só o primeiro, tá? Então a gente vai ver aqui que tem alguns iguais, certo? Então o que é igual? Ó, esse com esse com esse, igual eu fiz lá com o número, né? Esse com esse. Aí, professor, mas esse é A4. Aqui não segue infinitamente, então ele vai cancelar também, tá? Vai cancelar também, num valor que não tem aqui, tá? E esse último aqui também, lembra que da primeira só sobrou o 3? Então é a mesma coisa. Então aqui tem um valor aqui no meio dessa reticência que também vai cancelar, tá? Então vai sobrar o quê? Lembrando lá da sequência, só o último e o primeiro. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar lá, ó. A1 vezes Q elevado a N menos o A1, certo?
igual que a gente fez. Só para lembrar com os números, que com letra fica um pouquinho mais complicado, né? Esse aqui está fazendo o papel do 96 e esse aqui está fazendo o papel do 3. Lembra, no final só sobrou 2 números, a gente subtraiu e deu a resposta. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar escrever o SN, ou seja, a fórmula da soma igual a alguma coisa. O que a gente percebe? Esse SN, ele aparece 2 vezes, ele aparece aqui e aparece aqui. Então nós vamos usar um artifício matemático chamado de colocar o número em evidência. O que significa isso? Colocar ele em destaque. E o restante que sobrar, a gente vai colocar dentro do parênteses. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Então vai ficar assim, ó. SN, tá? E dentro do parênteses eu vou colocar o que sobrou. Por exemplo, se eu tirar o SN daqui, o que sobra? Sobra o Q só, né? Sobra só o Q, certo? Aí fazendo aqui, ó, se eu fazer SN vezes Q, aqui não dá para aplicar a propriedade de potência porque são expoentes diferentes, né? SN e Q é diferente. Agora, aqui no caso, ó, Q e Q são iguais, aí eu posso aplicar. Ali não, aí volta no primeiro, tá? Aí o que acontece? Ó, se eu tirar esse SN daqui, sobra o menos. Menos o quê? Como que a gente faz aqui? Ó? Se a gente multiplicar o que está aqui dentro do parênteses, a gente volta no primeiro. Ou seja, para ficar igual, a gente vai ter que multiplicar pelo elemento neutro da multiplicação. Qual o número que eu multiplico e que dá N mesmo? 3 vezes 1 dá 3. 5 vezes 1 dá 5. Deixa eu ver. A vezes 1 dá A. X vezes 1 dá X. Ou seja, o elemento neutro da multiplicação, que não altera nada, é exatamente 1. Ou seja, aqui eu tenho que multiplicar por 1. Tá? Então, só para entender, ó, se eu fazer SN vezes o Q, dá SNQ, certo? Se eu fazer SN vezes menos 1, dá o SN. Então aqui eu volto, né, multiplicando, aplicando o que a gente chama de propriedade distributiva, a gente volta no primeiro lá de cima. Tudo bem? Bom, aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Geralmente em aula eu faço essa primeira parte e aí vocês fazem a segunda, mas só tá eu aqui, então vamos embora. Então vamos ver aqui o que é igual nos dois. O que é igual nos dois aqui, nessa segunda parte da equação? É o A1, certo? Então o que eu vou fazer? O A1 eu vou fazer a mesma coisa, colocar em evidência, colocar em destaque. Então vai ficar assim, ó, A1, aí a parênteses. Tirando o A1 daqui, sobra o quê? Sobra o Q elevado a N, certo? Ó, tirei o A1, igual aqui, ó, tirei o SN, sobrou o Q, tirei o A1, sobrou o Q elevado a N. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, SN vezes 1 dá o SN, A1 vezes quanto que vai dar o A1? Tem que ser o menos A1, certo? Só para recapitular, ó, A1 vezes Q elevado a N volta nesse primeiro, que não dá para aplicar a propriedade de potência, a gente só copia. E A1 vezes o menos 1 dá o menos A1, tudo bem? Então, só voltando aí. Aí o que a gente vai ter que fazer? Como o objetivo é chegar no SN igual a alguma coisa, a fórmula da soma igual a alguma coisa, a gente vai fazer aqui, ó. O que vai acontecer? Esse Q menos 1 que está entre parênteses, ele está multiplicando. Só para lembrar, aplicando a propriedade distributiva, multiplicando, eu volto no de cima. Então, se ele está multiplicando, o contrário de multiplicar, o que é? O contrário de multiplicar é dividir, certo? Então, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar A1, abre parênteses, QN menos 1, tudo isso sobre o Q menos 1, certo? Acabou? Acabou. Acabou. Então a fórmula da soma é essa daqui. Por isso que eu gosto de passar do jeito de somar normal, né? Porque a formulazinha ela é um pouco complicada aí de fazer, mas, né? Quem quiser fazer, eu vou fazer também o exercício que a gente acabou de fazer na soma normal, né? Usando a fórmula também para a gente poder tirar qualquer tipo de dúvida que a fórmula vale, tá? Então essa é a fórmula para a soma dos termos de APG. Obviamente, né, o A1, o Q, o N, né, o Q aqui, eles serão transformados em números, que senão não dá para fazer nada do jeito que está aqui. A fórmula é só um padrão matemático, tudo bem? Vou projetar lá o exercício, aí vou fazer pela fórmula também para ver que dá o mesmo número, no caso do exemplo que a gente está usando, o 93, tá?